Amém? Glória a Deus. Hoje eu gostaria de perguntar se você se lembra o que foi que Cristo usou para te encontrar. Eu me lembro o que Jesus usou para me encontrar. Tem alguém assim que se lembra e diz assim: foi essa situação que Cristo usou para me fisgar. Alguém se lembra? Quem se lembra, levante a mão. Alguns vão dizer assim: não, eu comecei a ir para a igreja, o Espírito Santo foi me levando, eu fui ouvindo a palavra e hoje estou aqui até hoje. Mas tem pessoas, igreja, que o Senhor ele fez algo específico. Ele usou uma situação específica. Ele usou um problema, ele usou uma dificuldade, ele usou uma pessoa específica, ele usou algo. Tem alguém que foi assim? Tem alguém que quer contar o que o Senhor usou? Qual foi a situação que o Senhor usou para dizer assim: eu quero você para mim? Tem? Deixa eu ver quem levantou a mão primeiro lá atrás. Foi a irmã Dalva. Amém? Leva lá o microfone para ela. Não, venha cá. Ela já vem ali assim, ó. Irene estava lá assim, ó. Eu. Mas eu não posso deixar todo mundo, senão a gente perde o tempo da administração. Amém? Eu sei que cada um aí sentado deve estar assim: Jesus usou isso para me resgatar. E eu estou aqui lembrando do que Ele usou para me resgatar. Amém? A senhora vai contar resumidamente qual foi a situação, o que foi que Jesus usou para dizer: Dalva, eu quero você. Amém? Tá, ó. Foi um dia das mães. Estão ouvindo? Deixa eu segurar para a senhora. Levantei chorando. Tinha meu pé de abacate estava na frente. Acordei chorando porque eu sabia que naquele dia minha filha não vinha me dar um abraço. Eu sabia. Veio meu neto de 5 anos. Eu tinha um neto de 5 anos e outro de 8. Quando ele levantou, 6 horas da manhã, eu com terço, rezando o texto para minha filha vir me dar um abraço no Dia das Mães. Meu neto Vitor, de 5 anos, levantou, botou a mão no meu ombro e falou: não chora. E eles já iam para a igreja, porque Olga levava eles para a quadrangular. Aí ele olhou para mim, me viu chorando e falou: não chora não, vó. Também a senhora não leva a gente para a igreja? Um menino de 5 anos. Thales foi chegando de 8. Aí ele: não é, Tatá? Se vó levasse a gente para a igreja, ela estava chorando. Aí Thales falou: não estava não, vó, leva a gente hoje para a igreja. E foi um dia de domingo. Eu disse: destar, meu filho, que eu vou levar vocês hoje para a igreja. Olhei para o pé de abacate, e o pé de abacate fez isso, ó. Virou para um lado e virou para o outro. Eu disse: glória a Deus, hoje eu vou levar vocês. Pronto, aí nessa hora em diante eu não sei mais o que foi choro. E só cuidando para levar eles, só cuidando para levar eles. Eu tinha um sapato que estava furado no dedo. O único sapato que eu tinha era um de pano que estava furado no dedo. Mas mesmo assim, eu botei meu pano na cabeça, que eu não tinha cabelo nesse tempo. Botei meu pano na cabeça e fui levar meus netos. Quando eu cheguei na igreja, estava cantando este louvor: está derrotado Satanás, está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Eu botei meus pés no batente da igreja e falei: meu Deus, me conforte a minha família. Quando eu olhei para o pastor, eu não vi o pastor. Eu senti o pé de abacate assim, ó, virando para um lado e virando para o outro. Desse dia em diante, eu sentei de junto de Maninha. Sentei de junto de Maninha e de junto da filha dela.
Aí eu falei, Thales, você não me deixa sozinho não, meu filho, que eu nunca vi na igreja. Ele disse, tá, vô, eu não deixo a senhora sozinha não. Quando eu olhei para um lado, olhei para outro, ele estava lá em cima, eles tinham subido para a salinha. Olhei para um lado, olhei para outro, eu digo, eu não estou só. Eu não estou só porque eu tenho certeza que Jesus Cristo hoje está comigo. E desse dia em diante, a claridade que eu senti no pé de abacate há 23 anos, 20, né? Porque a gente está no... É 20 anos. Eu tinha 5 anos. Desse dia em diante, vocês podem acreditar, meus irmãos, que eu nunca mais chorei pela minha filha. A minha filha hoje é amiga, é mãe, é irmã, é tudo para mim. Ela só não está aqui hoje porque Jesus Cristo ainda não liberou. Mas Jesus Cristo vai liberar minha filha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tinha tanta vontade de contar hoje foi o dia de Jesus Cristo me dar para me contar. Glória a Deus, graças a Deus e obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Me deu hoje uma oportunidade e vou contar outra coisa por problema. Rapidinho. Eu tenho um neto, que é neto dela, é bisneto meu, de 2 anos. O meu gás acabou. Eu pedi ao homem para vir trazer o gás. Eu estava lá na cozinha e minha casa é grande. Quem já foi na minha casa sabe. E meu neto, ele deixou portão, tudo aberto. Eu pensei que ele tinha fechado. Quando eu vi Luke latir, eu disse, Alice, Luke está na rua? Ela fez, não, vó. Aí quando eu saí, tudo aberto, e meu netinho sentado assim, ó, na porta. Meu neto sentado na porta. E Jesus Cristo não deixou ele sair para a porta, nem no portão e nem na porta. Ele estava sentadinho na porta. Isso aí foi um livramento que Jesus Cristo me deu. Glória a Deus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Quando eu olhei para ali, estava a mãozinha dela, né, lá, ó. Tinha outra lá pulando também, aí tinha outra aqui, aí tinha outra aqui. Eu sei que é isso que nós devemos fazer. A gente deve propagar o que Cristo fez na nossa vida. Amém? Eu já falei aqui o que é que o Senhor usou para me fisgar, né? Eu já contei aqui. Tem alguém que não sabe? Pouca gente não sabe, né? Um dia eu conto. Mas ele usou algo para me fisgar. E o que ele usou, quem ele usou uma situação. A pessoa hoje nem está mais na presença do Senhor. Mas ele usou. E eu estou. O que eu quero falar com isso, o que o Senhor quer nos mostrar, é que Jesus, ele não passa por um lugar sem um propósito, sem que algo aconteça. Ele não faz nada sem um propósito. Tudo que ele faz tem um propósito. Até algo que a gente olha e diz assim, deu errado. Tem um propósito, por que deu errado? Perdi algo, tem um propósito, porque eu perdi aquela coisa, aquele algo. Amém, igreja? Tudo na nossa vida existe propósito. E não se esqueça, a tua vida pertence a quem? A tua vida pertence a quem? A Deus. Pertence a Ele. É Ele que é Senhor. É Ele que nos comanda. É Ele que nos guia. É Ele que tem o melhor para cada um de nós. Foi Ele que nos resgatou. Foi Ele. Todos os louvores hoje, né? O pastor Kaique escolheu, guiado pelo Espírito Santo. Ele cantando e eu, ó, a palavra. Eu, ó, a palavra. Andava numa estrada sem saída. Perdida mesmo. Sem ter Deus no coração. Assim era eu e era você. Todos nós, antes de Cristo, a gente andava em uma estrada sem saída.
A gente vivia, ó, igual Israel no deserto, rodando, 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 e nunca que encontrava Canaã. Amém? Mas um dia Jesus usou algo, usou uma circunstância, usou uma pessoa, usou um sofrimento, usou uma perda para te fisgar. Eu queria saber, assim, de cada um que foi que usou. Se a gente tivesse tempo, eu ia dar um microfone aqui para cada um vir aqui dizer, ó, eu vim para Cristo dessa forma. Jesus me encontrou por causa disso. Eu corri para os braços de Cristo por causa disso. Porque é maravilhoso, igreja. No momento, muitas vezes, a gente não entende, a gente não compreende, a gente grita, a gente esperneia. Mas depois a gente olha para trás e diz, tudo fazia parte do plano. Tudo sempre fez parte do plano para me salvar, para me resgatar, para me alcançar, para me libertar, para me transformar, para me trazer paz, para fazer eu ser quem eu sou hoje, não que nós somos perfeitos. Nós estamos a cada dia, né, caminhando para a perfeição, para a santificação, para a santidade, para encontrar aquele que é perfeito. Amém? Dia após dia a gente está fazendo isso. E hoje nós vamos ler uma palavra bem conhecida. Eu acho que se eu perguntar aqui, tem alguém que não conhece, ninguém vai levantar a mão. Até as crianças, os juniores principalmente, né? Vocês viram que coisa mais linda? Que coisa mais linda na Santa Ceia. Aqueles adolescentes aqui, ó, recebendo ali o brochinho, a honra ao mérito, a Bíblia, porque conseguiram concluir a leitura da Bíblia em um ano. Era eles chorando aqui, a pastora Wesley chorando, Liz começou a chorar, eu chorei, Paula chorou, você chorou, eu chorei, todo mundo chorou. Quase todo mundo chorou, amém? Porque é lindo ver, é lindo ver. É uma geração que está, ó, crescendo. E eu falava com a pastora Paula, falei, ó, vai chegar uma geração sarada no grupo de jovens. Não é isso? Vai chegar uma geração ali, ó, com tudo, no grupo de jovens. Então, cada fase, o Senhor está ali trabalhando e usando os seus vasos. Então, a palavra de hoje, ela está no livro de João, no capítulo 4. Nós vamos falar sobre o amor de Cristo, como Ele faz para alcançar alguém, o que Ele usa. Às vezes a gente diz assim, foi um erro de percurso. Não, foi o propósito de Deus mesmo. Amém? Como Ele encontrou esta mulher. Todos nós conhecemos essa história da mulher samaritana. Amém? Tem alguém que não conhece? Sem vergonha. Tem alguém que não conhece? Levanta a mão. Foi o que eu pensei. A gente lê, a gente escuta, a gente vê pregação, a gente ouve várias vezes. E todas as vezes que eu leio ela, eu me emociono e o Senhor me fala algo novo e o Senhor me mostra algo novo. E eu posso sentir o amor de Deus nesta pregação. Eu posso ver, eu posso me ver, me enxergar dentro dessa passagem. Eu acredito que se você lê ela, você pode se enxergar nessa mulher. Você pode dizer, não, eu não tive 5 maridos. Amém? Eu não tive 5 maridos. Igreja, não se trata do que ela fez ou deixou de fazer especificamente. Se trata de quem encontrou ela. E se trata de quem encontrou ela, do que Ele fez na vida dela. Do que ela encontrou quando ela foi encontrada por Cristo. Amém? Vamos ler? A samaritana encontra o Messias. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora 6. Para aí um pouquinho. Vocês vejam que a história ela é contada com riqueza de detalhes, né? Ele vai detalhando
o escritor aqui vai detalhando a hora, por onde Jesus teve que passar, para onde Jesus estava indo, porque ele teve que atravessar, o nome da cidade. Muitos sabem o porquê, outros não sabem o porquê. Nós sabemos que os samaritanos eram um povo rival do povo de Deus, dos judeus. Os judeus, eles não se misturavam com os samaritanos, amém? Não se misturavam por quê? Porque os samaritanos, eles tinham uma outra cultura. Eles tinham uma outra forma de adorar. Então, os judeus, eles se achavam, superiores a eles. Eles se achavam melhores que eles. Mas Jesus foi e fez questão de passar por Samaria. Você sabia que tinha outro meio dele ir para a Judeia? Sabia, né? Outros não sabiam. Mas ele não era obrigado a passar por lá. Mas ele quis passar por lá. Sabe por quê? Porque tinha alguém para ele encontrar. Tinha alguém para ele resgatar. Tinha alguém para ele perdoar. Tinha alguém para ele dizer assim, filha, para ele chamar de filha. Tinha alguém para ele dar algo para ela, entregar algo para ela. Tinha alguém para ele olhar para ela e dizer, você não é o seu pecado. Você não é o seu passado. Você não é o que você faz. Porque eu não vejo como o homem vê. Amém? E quando ele diz aqui, era hora sexta, era o sol do meio-dia. Pense aí, Irecê está quente, né? Choveu, mas continua quente. É 2 sol para cada um. Amém? É o sol do meio-dia. E Jesus falou, vou parar aqui. Por quê? Porque ele é onividente, onipresente, onisciente, onipotente, sabe, pode ver, de tudo, amém? E ele sabia quem iria lá naquele poço. Vamos continuar a leitura. Versículo 7. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos, como nós acabamos de falar. Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Ou seja, tu pedirias, e ele te daria o Espírito Santo. Tu pedirias e tu jamais terias sede. Tu pedirias e eu te daria. Porque todo aquele que pede, recebe, igreja. Se você pede algo ao Senhor para a glória de Deus, se você pede algo ao Senhor com entendimento, você recebe. Se você pede para a glória do Senhor, você recebe. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso, todo aquele que pede, recebe. Mas a palavra também diz que muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal e pede para o nosso próprio interesse. Pede para nos satisfazer. Pede apenas para o nosso prazer. Não pede para a glória de Deus. Mas nós vamos continuar lendo e você vai ver por que Jesus queria dar água viva para ela. Essa água viva não é uma água qualquer. Era o Espírito Santo de Deus. E para que ele nos dá o Espírito Santo? Para que ele abre o nosso entendimento? Para que ele quer nos encher? Não é para a gente dizer que está cheio. Não é para eu mostrar que eu estou cheia. Não é para eu mostrar que eu tenho Ele. Não é para eu esbanjar Ele, não. O Espírito Santo nos é dado para a vida eterna. E não é somente para eu ter a vida eterna. É para que eu possa levar a vida eterna para quem ainda não tem. Amém? Foi o que Jesus fez com essa mulher. Ela se olhava e ela via o seu pecado. Ela olhava para ela e ela via tudo o que ela já tinha feito de errado. E o que ela estava fazendo ainda de errado. Ela olhava para ela e ela era uma vida sem perspectiva.
Ela tinha uma vida que para ela ia terminar daquele jeito. Mas Jesus olhou para ela, antes mesmo de ver ela face a face. Amém? Antes mesmo de encontrar com ela, cara a cara. Ele olhou para ela e ele já viu um evangelista. Ele olhou para ela e já viu alguém que ia levar a vida eterna para os seus irmãos, para os seus companheiros, que foi o que ela fez. É dessa forma que Jesus olha para mim e para você. Quando Jesus me olhou lá atrás, Ele via o que eu não via. Amém? Ele acredita mais em mim do que eu mesmo. E você da mesma forma. A gente olha para a gente e verdadeiramente, quando você olha para você, você não vê nada de bom. Quando eu olho para mim, eu não vejo nada de bom. Mas quando a gente olha para Ele, e quando a gente corre para a palavra, e quando a gente lê essa palavra, a gente vê o amor dEle em nós, e através de nós, pode tudo, igreja. Pode tudo. Foi o que aconteceu na vida dela. Vamos continuar a leitura, amém? Versículo 11. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Vocês estão compreendendo? A água que eu lhe der, ficará nele jorrando para a vida eterna. Não é para quem bebe, só para quem bebe. É para quem bebe e leva. Você compreende que o Senhor te alcançou? Não foi somente porque Ele te ama, é porque Ele ama a todos. E porque Ele quer pegar você e Ele quer fazer um instrumento de salvação. Ele quer pegar você e Ele quer transformar a tua vida em um agente para a vida eterna. Você compreende isso? Se você ainda não compreendeu, meu irmão, minha irmã, eu te convido hoje a compreender isso. A nossa vida muitas vezes, na correria, no dia a dia, nas nossas preocupações, nós acabamos de orar neste instante pelo nosso projeto de vida, colocamos muitas coisas, pedimos muitas coisas, nos preocupamos com muitas coisas muitas vezes, e nós nos esquecemos de olhar ao nosso redor, nós esquecemos de olhar para Cristo. Quando Ele veio, Ele não pensou nele. Tem a canção, né? Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Ele não pensava nele. Ele não pensou no sofrimento que Ele iria passar. Ele não pensou na cruz que Ele iria carregar, nas chicotadas que Ele iria levar, nas cuspidas que Ele iria receber, nas pedradas, nas calúnias. Ele não pensou em nada disso. Ele pensou em Leide, Ele pensou em Wesley, em Michele, em Henrique, Osman, em Thales, em Venerivaldo. Pensou em você, em você. Ele pensou em nós, igreja. Ele pensou em todos nós. Pensou naquela pessoa que hoje te fez raiva. Amém? Pensou naquela pessoa que pisa no seu pé, que pisa no seu calo. Pensou naquela pessoa que vive te afrontando. Ele pensou nela também. Ele pensou na prostituta, no traficante, na adúltera. Ele pensou em tudo. Ele pensou em todos. E foi por todos que Ele se entregou. Então, quando a gente olha só para nós, a gente ignora todo esse sacrifício que Cristo fez. Quando a gente dá uma atenção maior para a nossa vida, somente para a nossa vida, somente para o nosso problema, somente para os nossos projetos de vida,
somente para os nossos sonhos, nós ignoramos o sacrifício de Cristo. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é para nós, é para Ele. Não é por nós, é por Ele. Porque quando Ele veio, não foi por Ele, foi por nós. Amém? Foi por todos nós, foi por uma humanidade inteira. Então, nós acabamos de ler aqui o versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você é cheio do Espírito Santo? Você já foi batizado com o Espírito Santo? O Espírito Santo já te selou? Você já experimentou, já teve experiências com Ele? Se você já, meu amado, se você vive em constante comunhão com Ele todos os dias, a gente passa por tribulação. Você passa por situações que você acha que não vai dar conta, que não vai conseguir. Você muitas vezes sobe no altar para pregar, sangrando, ferindo. Você vai ministrar um louvor, sabendo que o louvor é para Ele, mas o seu coração ali, ó. Mas em meio a tudo isso, lá dentro, você tem uma certeza. Você tem uma certeza de que o sofrimento momentâneo, como está aqui na palavra de Deus, que a leve, ó, leve e momentânea tribulação, a leve e momentâneo problema, dificuldade, tristeza que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando, não se compara com a glória que há de ser revelada. A glória, Jesus, nós o veremos face a face como Ele é. Amém? Nós estamos caminhando para isso. Você só está aqui hoje com interesse nisso. Eu estou aqui com interesse nisso. É para isso que nós estamos todos os dias buscando, nos santificando, vencendo um gigante após o outro, matando um leão, deixando o outro amarrado, como diz a pastora Maíra, deixa um amarrado para matar amanhã. É para isso, é por causa disso. Não teria sentido nenhum se não fosse Ele, igreja. Não teria sentido nenhum se não fosse por causa dEle. Amém? Então, nunca mais terá sede. E dEle, ó, que eu lhe der a água, tornar-se-á nele uma fonte. Para que é uma fonte? Fonte que eu sei, ela fica o quê? Jorrando, né? Jorrando. Se ela parar, cria o quê? Cria lodo. Vai ali, ó, insetos. A água começa com odor, não é isso? Fonte, ela é para quê? Para jorrar. Para se renovar. Para fluir. Para, ó, ir. Quando a gente está com um calor, meu Deus do céu, a gente chega, quer tomar um banhozinho ali, ó, fresco. Água. Água resolve praticamente tudo, igreja. Tudo. A água resolve tudo. Tudo. Água. A água é a simbologia do Espírito de Deus. Jesus está dizendo aqui, dentro de mim, dentro de você, ó, se tornará uma fonte. Uma fonte. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem é a vida eterna? Quem tem a vida eterna? Se não é Cristo. É para a gente ir para Ele. É para a gente fluir para Ele. É para a gente ir buscar também as pessoas para Ele. Amém? Vamos continuar a leitura? Versículo 15. Olha para a mulher. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela não pediu, igreja, nessa hora, não pense você que é porque ela entendeu o que Jesus estava falando, não. Ela não entendeu o que Jesus estava falando. Não pense você que ela disse, gente, água viva, é o Espírito Santo, eu quero, Senhor, me dá o Espírito Santo. Não, é porque ela estava cansada. Quando ela diz, para que eu não tenha mais que voltar aqui, Senhor. É porque ela esperava exatamente a hora sexta, o sol do meio-dia, onde ninguém mais ia naquela fonte. Porque ela estava cansada de ser humilhada. Amém? Ela estava cansada de ser apontada.
Ela estava cansada de ser julgada. Ela estava cansada das pessoas olharem para ela e só enxergar o passado dela. Você está entendendo? Talvez um dia você também foi assim. As pessoas olhavam para você e te julgavam. As pessoas olhavam para você e só enxergavam o seu passado. Talvez hoje você ainda é assim. As pessoas às vezes olham para você e pegam o seu passado, que o Senhor diz que já lançou no mar do esquecimento, e Ele faz questão de trazer e lançar na tua cara. E dependendo do dia, você aceita a pedrada que vem. E essa palavra, esse passado que o Senhor já apagou, ele vem à tona na tua vida e coloca você lá embaixo. Faz você se esquecer de que o Senhor te fez uma nova criatura. De que o dia que você desceu as águas do batismo, você morreu. E todo o teu passado também morreu. E que você, subiu uma nova criatura. Que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Talvez isso ainda aconteça com você. E ela estava cansada disso. Ela estava exausta disso. Ela só queria uma solução para que aquilo ali fosse apagado. Para que ela não precisasse mais voltar ali. Para que ela não precisasse mais ser apontada, ser apedrejada, ser julgada. Ninguém gosta, igreja, de ser julgado. Você gosta? Ninguém gosta de ser apontado, ainda que esteja errado. Você não gosta que as pessoas fiquem apontando o seu erro. Nós não gostamos que as pessoas toda hora fiquem, tá errado. Isso. Ninguém gosta. E como ela tinha que passar por esse sofrimento. Todos os dias ela tinha que, a pele queimada. O peso no sol dobra. E ela tinha que ouvir. Ela tinha que ouvir. Então ela disse, Senhor, me dá aí uma solução. Não é porque ela entendeu o Espírito Santo. Então no dia que Jesus usou um poço para te achar, para te encontrar. No dia que Jesus usou ali uma circunstância para te encontrar, não é porque você compreendeu, eu já sei quem é o Espírito Santo. Eu já sei quem é Jesus. Não, é porque você estava cansado. É porque você estava cansada de como era a tua vida. Você estava cansado de levantar, de dormir, de acordar. Dormir e acordar. Sem ter uma direção. Sem ter um rumo na vida. Sem ter uma certeza. Porque é assim que todo ser humano é sem Cristo. Não tem certeza de nada. A vida é incerta. A vida é uma interrogação. Não tem certeza de nada. Não tem vida, na verdade. Porque Cristo é a vida. Só a vida de verdade em Jesus. Pode procurar em um relacionamento. E eles procuram lá fora. Em vários relacionamentos. Pode procurar nas melhores festas. E eles procuram. Já estão se preparando para o carnaval. Não é isso? Vão procurar para encher o vazio. O vazio enorme que está lá. Vão procurar. Pode procurar nas melhores viagens. Janeiro agora férias, o povo está aí. Viajando. Pode procurar em roupas de grife. Pode procurar em carros, em mansões. Pode procurar em tudo. Só vai encontrar em Cristo. Igual eu e você encontrou. Igual no dia que Ele usou o poço para nos encontrar e preencheu. Aí você, pelo menos eu foi assim. No outro dia eu acordei com uma certeza no meu coração. Agora eu sei que eu tenho vida. Agora eu sei. E aí começa o quê? O processo. De quê? De transformação. Que não é de um dia para o outro. Eu falo do bonde do Davi. Os meninos, eu chamo o bonde do Davi. Ei, Davi, o seu bonde ali. Né? É lindo ver quando o pastor chama eles aqui e fala, né, que eles estão evangelizando, que eles perguntaram isso, que eles perguntaram aquilo, como é que eu faço para buscar mais a Deus, como é que eu faço para ter intimidade, É lindo ver isso, sabe por quê? Porque quando o Senhor nos encontra, a gente sente algo tão bom, mas tão bom, tão diferente, que a gente diz, não, eu quero mais disso aqui. Eu quero mais, eu quero saber como é que eu faço para ter mais dessa água aí.
é o que não pode faltar em mim e em você, igreja. Porque vai passando-se um tempo e a gente acha que a fonte já está cheia e está bom. Vai passando-se o tempo e a gente acha que já conhece. E cada vez que você lê a Bíblia, você percebe que você não conhece nada. Quanto mais você lê a palavra de Deus, você percebe que você não conhece Deus. Que você limita Deus. Que você não sabe nem 0,0,01% de quem é Deus. Quanto mais você lê, você percebe que você não sabe quem é o teu pai. Você não tem intimidade com o teu pai. Então passa-se um tempo e a gente começa a ter a certeza, começa a subir no salto, porque eu já sei onde é que está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Como a gente começa a pregar, a gente começa a dizer, olha, então o livro está dizendo assim, assim, diz, eita, eu já sei. E eu não sei é de nada. E você não sabe é de nada. Nós não sabemos é de nada. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus, até que Ele venha. Até que um dia nós iremos, morar nele. Amém? Morar dentro dele. E nós o veremos como ele é. Hoje, eu arrumando Elisa para vir para cá e ela perguntando: mãe, você me deixou sozinha e eu estava com medo e a porta do quarto estava aberta, mas eu estava com medo, fazendo aquela ladainha que ela não gosta de dormir só. Dizendo que estava com medo. E eu falei, mas você não está só, Jesus está com você. E ela falou assim, mas e por que eu não vi ele? Por que eu não vi ele? Aí eu, eita meu Deus. As perguntas de criança, né? E por que eu não vi ele? Falei, olha Elisa, a gente não vê Jesus, mas a gente tem a certeza de que ele está com a gente. Mas eu não vi ele, por que a gente não pode ver ele? Eu falei, nós não podemos ver ele porque nós fazemos coisas erradas. Aí ela disse, como assim, mamãe? Falei, nós pecamos, nós falhamos. A gente faz coisa que muitas vezes desagrada a ele. A gente faz coisa errada, Elisa. E Jesus, ele é santo, ele é perfeito. Ele não erra, ele não peca, ele não desobedece. E se a gente vê ele do jeito que a gente é, que a gente peca, que a gente erra, que a gente falha, que a gente desobedece o pai e a mãe, a gente morre. De uma forma que ela pudesse compreender. E aí ela disse assim, tá bom, então eu tenho que obedecer papai, mamãe, eu tenho que orar para Jesus, eu tenho que obedecer a pró, porque eu quero ver Jesus. Você está entendendo que uma criança compreende mais rápido do que a gente? Porque a única coisa que faz separação, a gente não pode ver ele por isso, porque ele é santo. Se a gente vê ele, a gente morre. Porque nós somos falhos, imperfeitos, pecadores, sujos. A gente é, igreja. Não é porque nós fomos encontrados, não é porque ele nos encontrou no poço, não é porque ele nos deu água viva, que nós não erramos, que nós não falhamos, que nós não pecamos, que nós somos melhores de quem está lá fora, não. Não somos, não. Nós conhecemos a verdade e muitas vezes isso nos torna ainda piores. Sabe por quê? Porque nós conhecemos e nós erramos conhecendo o que é certo. Nós falhamos conhecendo o que é a verdade. Amém? Vamos continuar. Paramos. Versículo 16. Pediu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta aqui. Jesus apertou ela sem abraçar, né? Chama teu marido. Confessou-lhe a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, respondestes acertadamente, ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste. E esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós judeus dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela, mulher,
podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Eu que te falo, sou o Messias. E a Bíblia não relata que ela questionou. Amém? A Bíblia não relata que ela duvidou. A Bíblia não relata que houve mais questionamento. A Bíblia vai continuar dizendo, que os discípulos chegaram, que nós chegamos, nós os questionadores, nós que olhamos diferente, que julgamos diferente, que eles chegaram e começaram a ficar intrigados, porque viu Jesus conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. Ali eles já começaram a julgar. Como é que pode o mestre conversando com aquela mulher? Como é que pode o mestre dialogando com aquela mulher samaritana? Mas ela não estava nem aí. Ela foi encontrada, igreja. Ela foi resgatada. Ela foi exposta para ela ser o quê? Curada, perdoada, transformada, liberta e usada por Jesus. Eu e você, quando chegamos na presença de Deus, tínhamos ainda temos, mas eu estou falando daqueles que Ele já perdoou, que Ele já transformou, que Ele já libertou, Ele já lançou no mar do esquecimento. Tínhamos pecados que a gente não confessava para ninguém. Coisas inconfessáveis que nós não tínhamos coragem de expor para ninguém. Que nós sentíamos vergonha. Por quê? Porque nós tínhamos medo do julgamento. Porque nós tínhamos medo. Eu falo para vocês que eu acredito na conversão e na mudança de alguém, sabe quando? Quando ela conta aquele testemunho. Quando ela se expõe, quando ele se expõe. Porque essa pessoa, ela acredita que ela é uma nova criatura. Ela sabe, ela tem a consciência, ela tem a certeza de que aquilo que ela fazia de errado, ela deixou para trás. E aquilo ali agora serve de testemunho para engrandecer o nome de Jesus. Para engrandecer a mudança e a transformação, o poder que o Senhor tem, que o amor resgatador de Jesus tem na vida de uma pessoa. Eu acredito assim. Eu acredito que eu posso chegar aqui e contar de algo que eu já fiz. Por quê? Porque eu já fiz. Passou. Eu não faço mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Porque eu conheci a verdade. Porque a verdade me encontrou. E não é vergonha para mim dizer, eu roubava. Eu não conhecia a verdade, eu roubava, que tal? Mas a verdade me encontrou. E para a glória de Deus, o amor me perdoou. O amor me mostrou que eu posso começar de novo. Que eu posso começar, trilhar um novo caminho. É o que Jesus disse para mim e para você nessa noite. Você errou? Errou. Você fez coisas que você se envergonhou e que você pode até se envergonhar até hoje? Pode ter feito. Mas o que Jesus disse para mim e para você nessa noite é o que Ele fez com essa mulher. É o que Ele fez com aquela mulher adúltera. Ei, filha, cadê aqueles que queriam te apedrejar?
Ninguém te condenou, ninguém está te condenando. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Vai, não erre mais. Vai, não cometa. Você vai pecar, mas esse erro aí, esse pecado você não vai cometer mais. É o que Jesus está mostrando. Que o amor dele, igreja, o amor dele é incondicional. Você falhou, ele vai continuar te amando. Você pecou, ele vai continuar te amando. Mas não é porque ele vai continuar te amando que você vai continuar no pecado. Por quê? Porque o pecado ele faz separação entre nós. O pecado ele entristece o coração de Deus. O pecado faz com que o Senhor, impeça com que o Senhor esteja aqui, ó. Como Elisa disse, por que eu não posso ver Jesus? Por que a gente não pode ver Jesus? É exatamente por causa do pecado. É por causa das nossas falhas. Mas o amor de Cristo, ele encobre todas as nossas transgressões. Ele limpa. Ele, purifica. Ele perdoa. Então não traga para a tua vida, não traga para você hoje aquilo que o Senhor já tirou de você, já lançou no mar do esquecimento, já te perdoou. Mas as pessoas e você insiste em trazer, em carregar nas costas algo que Ele já tirou. Mas que está aí, está aí. O Senhor já tirou, igreja, o Senhor já perdoou, o Senhor já libertou, o Senhor já transformou, amém? Ele me ama, independente do meu pecado. Se eu e você dependesse do amor de Jesus, somente se nós não falhássemos, nós estávamos o quê? A gente estava o quê? Bia disse. O que é que a gente estava? A gente estava. A gente estava. Acabei de falhar. Acabei de errar. Acabei de pensar algo. Acabei de pecar. Se eu e você dependesse que o Senhor nos perdoasse, nos amasse, pela nossa perfeição, já estava todo mundo condenado, igreja. Você já estava condenado, eu já estava condenado, amém? Então primeiro, Jesus fez o que para ela? Mostrou que Ele sabia quem ela era. Jesus mostrou para ela que Ele sabia quem ela era. No começo ela achou o quê? Que Ele era um judeu que não sabia da história dela e por isso estava conversando com ela. Ela já achou estranho por ele ser judeu, estar conversando com ela. Mas aí ela deve ter pensado, na certa ele não conhece a minha história. Na certa ele não sabe do meu passado. Inocente, ela que não sabia quem estava na frente dela. Jesus primeiro mostra para a pecadora. Jesus primeiro mostra para mim e para você que Ele sabe da nossa história. Desde o começo, Ele sempre soube da nossa história. Ele expõe, Ele mostra para ela que Ele conhece ela. Por que Ele faz isso, igreja? Para mostrar para ela que mesmo o passado, mesmo o pecado, mesmo com o erro, mesmo ela sendo quem era, Ele a amava. E Ele tinha algo novo para ela. Foi o que Ele fez comigo e com você. Nós não somos diferentes dela, não. Nossa história não é muito diferente da história dela, não. Ele nos encontrou na nossa pior fase. Ele te encontrou na tua pior fase. E Ele te amou. Por isso que você ama Ele hoje. Você ama Jesus? Tem uns que não amam não, que nem abriu a boca. Ele nos amou primeiro, por isso que nós o amamos hoje. Mesmo sendo quem nós somos. Ele conhece nossa história, conhece o nosso passado, sabe do que a gente vai aprontar amanhã. E continua nos amando. E aqui essa mulher, o que ela fez? Saiu, foi correndo aos irmãos dela, contar que ela encontrou um homem. Mas não foi qualquer homem. Ela não encontrou qualquer homem.
ela encontrou o Salvador. Ela saiu correndo contar o que Jesus fez na vida dela. Vocês prestem atenção que aquela mulher, ela não mais se importou o que é que iam dizer dela? Antes ela ia tirar a alga no sol do meio-dia. Agora ela saiu correndo e foi anunciar Jesus. Você entende para que Jesus te chamou? Você compreende, você lendo essa palavra, você compreende para que Jesus mostrou que Ele conhece a tua história, mas que mesmo assim Ele te quer, mesmo assim Ele te enche com a água da fonte da vida, mesmo assim, há uma fonte dentro de você, para quê? Não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós somos os preferidos, igreja. É porque lá fora tem irmãos nossos, tem pessoas necessitadas. É porque lá fora tem pessoas que estão andando igual um dia eu e você andou em círculo. Estão dormindo e acordando sem ter uma esperança. Estão dormindo e acordando achando que a vida é aquilo ali. E nós sabemos, nós temos a verdade dentro de nós. E muitas vezes nós estamos guardando essa verdade só para nós. Nós estamos trocando figurinha aqui entre nós. Vamos, pastor Caio, contar uma experiência aqui. E aí como foi gente que virada do na presença de Deus. Aconteceu, Deus falou comigo. E a gente começa a trocar nossas experiências. Deus é glorificado? É glorificado. Mas Deus não seria muito mais glorificado e o reino de Deus não ganharia muito mais se a gente fosse lá fora igual ela foi? Sim ou não? Se a gente fosse lá fora dizer, rapaz, 12 mais um ano atrás, minhas viradas de ano eram diferentes. Eu passava na rua, tem uma cicatriz feia aqui no braço. Por quê? Nem sei de onde veio, mas cortou, fui parar no regional. E era assim que eu passava o ano, e no outro dia eu estava com vazio dentro de mim. Mas esse ano foi diferente. Passei com os meus joelhos dobrados, com a minha família na presença do Senhor, com uma paz que o mundo não pode me dar, que aquela bebida não me dava, que aquela droga não me dava, que nada me dava. E a pessoa vai olhar e dizer, é verdade, eu também quero. O nome do Senhor não seria mais glorificado, igreja? Sim ou não? Tudo que Jesus faz na nossa vida, o bispo fala aqui, né, direto. Deus me ama, mas Deus ama mais vocês, não é assim que ele fala? Deus me ama, mas Ele ama mais vocês. Por quê? Você compreende quando Ele diz isso? Porque tudo que o Senhor faz em nós não é por nós. Não é só para nós. É para o outro. É para o próximo. É para a gente pegar aquilo que Ele fez em nós e levar. É para a gente pegar aquilo que tem dentro de nós e compartilhar e transbordar e deixar a água jorrar para a vida eterna. É para isso. Talvez você já tenha ouvido essa pregação quase dessa forma. E eu já ouvi pregações dessa forma. O que eu tenho é para compartilhar. O que eu tenho é para passar, é para a glória de Deus. E a gente escuta e a gente sabe o que tem que fazer. Mas não é a gente saber o que tem que fazer, é a gente fazer o que tem que ser feito. Amém? É a gente saber o que tem que ser feito. Fazer. É para fazer? Faça. Fazer? Faça para a glória de Deus. É para pedir algo? Peça para a glória de Deus. Foi o que ela fez, saiu correndo. Para a gente terminar aqui, para a gente buscar. Jesus diz para eles, né? Os discípulos perguntam se ele não está com fome. Aí Jesus diz, minha comida, eu tenho a comida, a minha bebida não é igual a de vocês. É fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho uma comida que vocês não podem comer. Minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E aí ele diz no versículo 35. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Talvez os discípulos olharam e viram mesmo, né? Os campinhos brancos. Prontinho para ser colhido. Com os olhos carnais deles, eles olharam e falaram, Jesus está falando de plantação.
Mas Jesus não estava falando de plantação. E nós sabemos que Jesus não estava falando de plantação. Ele estava falando daquela multidão, que é aquela evangelista, que tinha acabado de ser encontrada por Cristo. E que agora tinha uma fonte dentro dela jorrando e derramando na vida das pessoas. E vinha trazendo e vinha chegando até o Mestre. Era desse povo que ele estava falando. Amém? E aí ele diz assim: dessa forma é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes, outros realizaram o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Presta atenção nesse versículo. Em virtude da palavra daquela mulher que testemunhou, ele me disse tudo quanto tenho feito. Eles creram em Jesus por causa da samaritana. Talvez, igreja, você que está aqui nessa noite, você olha para você e você diz: eu não sei falar. Eu tenho vergonha de abrir a minha boca. Não é possível que o Senhor te deu, e você não fale. Não é possível que você não tem ninguém que você sente e você diz assim: deixa eu te contar aqui uma coisa. E você comece a falar. E você comece a contar o que Jesus fez na tua vida. Não é possível que não tenha uma pessoa que você diz assim: eu vou sentar aqui, eu vou contar o que Deus fez na minha vida. E não é possível que aqui nessa noite não tenha ninguém, tenha uma pessoa que diga assim: não tem nada que Jesus fez na minha vida. Eu não tenho nada para falar, não. Ele não fez nada na minha vida. Será, igreja? Só o fato de você estar aqui hoje. Quem diria que você estaria aqui dentro de uma igreja? Aí nem fala mais, né, dessa pessoa. Quem diria, pastor Kaique? Quem diria? Eu nem falo de mim. Quem diria? Quem diria você aí sentadinho, ouvindo a palavra? Uma hora dessa, há muito tempo atrás, aonde você estaria? O que você estaria fazendo? O que você estaria bebendo? O que você estaria cheirando? O que você estaria conversando? Ou o que você estaria pegando? Aonde você estaria? Mas plena segunda-feira, depois de um dia de trabalho, você está aqui, em um culto ao Espírito Santo. Diga glória a Deus, igreja. Em um culto ao Espírito Santo. Quem faz isso? É o Senhor. É a água viva. Através da vida de alguém que o Senhor usou, uma circunstância, uma pessoa usou e te encontrou. Por isso você está aqui hoje. Então não olhe para você. Não olhe como você fala. Apenas pegue a água que está aí dentro e deixe ela transbordar. Deixa ela jorrar. Porque olha o que os irmãos, os conterrâneos da mulher disse. Nós agora acreditamos nele, pela palavra, pelo testemunho que ela nos contou. Aí o que diz? Eles dizem: não, Jesus, fica mais um tempo conosco. Aí ele fica. Aí no final ele diz: agora cremos não somente por causa do testemunho, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Ela creu, igreja. Ela creu. A água jorrou de dentro dela. Amém? A água jorrou de dentro dela. Os meninos podem vir para cá. A água jorrou de dentro dela. Ela foi. Por onde ela foi passando, a água foi caindo. Por onde ela foi passando, a água foi caindo. E aonde a água viva, não é essa água aqui não. Aonde a água viva cai, toca a vida. Algo acontece, algo flui. Vocês estão compreendendo? Vocês têm essa água dentro de vocês. Nós temos essa água dentro de nós. E ela precisa jorrar. Ela precisa transbordar. Talvez você olhe para você e diga: mas quem sou eu para falar com alguém? Quem sou eu?
É isso mesmo, quem somos nós? Mas olha de quem nós vamos falar. Nós não vamos falar de nós vamos falar dele. Nós vamos falar sobre ele, sobre o amor dele, sobre o perdão dele, sobre como ele nos alcançou. Amém? Cid, a canção está preparada? Antes de vocês, né? Vou colocar uma canção. Peço para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Shalom! Se através dessa palavra o Senhor tocou no seu coração, nós estamos aqui para convidar você a se inscrever no nosso canal, a deixar um like e a compartilhar essa mensagem. Porque quando você faz isso, você se torna um cooperador dessa missão que nós estamos aqui. E se Deus, através dessa mensagem, tocou no seu coração para você vir presencialmente conhecer-nos, você é muito mais que bem-vindo. Nós te esperamos aqui. Venha!